Olá, estamos começando mais um ABC da Notícia, programa semanal que explica assuntos que estão na pauta do nosso dia a dia e merecem ser traduzidos de uma maneira mais acessível em letra de forma. E adivinha, nosso assunto de hoje aqui? Não é a eleição, mas também é. Hoje vamos falar sobre como fazer checagem de fake news e as chamadas deepfakes em tempos de eleições. Cada dia está ficando mais difícil, né, Alexandre Sayad? Muito. Seja bem-vindo. Obrigado, Cristina Poli. Olha, prazer. E olha, não é de hoje que existem fake news e notícias falsas circulando, não com essa tecnologia toda, né? Queria dar um alô também para os ouvintes, para os nossos convidados, mas lembrar que em 1938, o diretor americano Orson Welles, que depois fez Cidadão Kane, que por acaso também lidava com a questão da mídia, ele fez podia chamar de uma pegadinha que acabou caindo como uma fake news, porque no rádio ele leu com a trupe de atores, com efeitos sonoros e tudo que se tem direito, um trecho de Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que é um autor de ficção. Muita gente viu o filme Guerra dos Mundos depois, que teve 2 versões, que simplesmente trata de uma invasão marciana à Terra. Quem escutou o rádio nos Estados Unidos naquela época achou que se tratava de uma invasão marciana porque não tinha outra referência para checar. Resultado, 1 milhão de americanos saíram de casa, a Cruz Vermelha foi acionada, teve casos de pessoas que se jogaram em rios. Nossa. E correram pela estrada. Quer dizer, de fato, essa confluência entre o que é ficção e o que é fato, ela é bem antiga e data da história da mídia de massa, mas hoje as coisas se complicaram, como os nossos convidados vão trazer para a gente aqui. Que é o nosso assunto de hoje, e vocês todos sejam muito bem-vindos, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Eu lembro que este programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance e você pode nos encontrar em todas as redes sociais e mandar a sua mensagem, se preferir, pelo nosso WhatsApp da rádio, que é o 999-592-100. Lembrando que nosso programa é gravado. Para nos ajudar nessa tarefa nada fácil nestes tempos que todo mundo produz e consome muita notícia, nós convidamos a Natália Leal, CEO da agência de checagens de notícias Lupa, a Daniela Machado, do Fake Tô Fora, projeto do Educamídia, e daqui a pouco ela vai explicar melhor como funciona esse projeto, e o Pablo Fernandes, da Band News FM, integrante do Comprova. Bem-vindos, muito obrigada pela presença. Eu gostaria então de começar direto, já para aproveitar o nosso tempo, para a Daniela, perguntando o que é o Fake Tô Fora. Daniela, bem-vinda. Olá, pessoal, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto tão importante, né, das fake news, ainda mais agora que a gente está às vésperas de uma eleição. O Fake Tô Fora é um projeto criado pelo Educamídia com um recorte muito específico, que é falar com jovens eleitores, neste momento em que eles se preparam para fazer uma escolha tão importante, né, como é a escolha dos nossos governantes, como é que isso se dá nesse ambiente que tem essa confusão de informações de qualidade, convivendo com outras nem tanto e algumas completamente absurdas, né? Não, então, nessa infodemia, ou seja, nesse cenário em que a gente tem essa mistura toda e essa pluralidade de vozes, o que por um lado é muito bacana, a gente também sabe que pode ser muito desafiador. Então, esse projeto vem para ajudar esses jovens a refletirem sobre o poder da informação numa eleição, num contexto eleitoral. E também como um lembrete, né, de que para a vida toda, mesmo após as eleições, a gente precisa de uma postura diferente frente às informações hoje em dia, né? Não só consumir passivamente o que chega para nós, mas, de certa forma, interrogar essa informação, tratá-la com mais criticidade e responsabilidade. Excelente. Daniela, aí eu vejo que o Fake Tô Fora, ele mistura. Tem um lado que é a checagem, que a gente vai entender melhor o que é aqui, tem um lado que é a educação midiática também, né? São 2 pesos da mesma balança. Mas eu queria começar com as damas aqui, com a Natália. Natália, queria entender que você explicasse para o público nosso o que é uma agência de checagem, no caso a Lupa, e até um coletivo, também um consórcio de agências, né, de checagem, que o Pablo depois vai falar melhor aqui do Comprova. Obrigada, Alexandre. Oi, pessoal. Oi, Cris. Obrigada pelo convite para estar aqui no ABC da Notícia. Acho que é super importante esse trabalho que vocês fazem. Um oi aí para a Dani e para o Pablo também.
Bom, a Lupa é uma plataforma de combate à desinformação, né, que nasceu como uma agência de checagem. O que a gente conhece hoje como agência de checagem no Brasil? São plataformas dedicadas aí a um tipo muito específico de jornalismo, que é o fact-checking, né, que é a checagem de fatos, que é basicamente uma auditoria, vamos dizer assim, do que dizem os políticos, do que dizem os atores sociais com proeminência dentro do debate público. Então, a gente ouve o que essas pessoas estão falando, a gente acompanha essa movimentação dessas pessoas, seja em redes sociais, seja em entrevistas, em debates, né, em oportunidades que eles têm de se comunicar com a sociedade, com os seus eleitores, e a gente vai, então, para os bancos de dados públicos, né, para os estudos, para as pesquisas, que são organizadas muitas vezes por organizações não governamentais ou por órgãos oficiais, para a gente verificar se o que essas pessoas estão falando é realmente uma informação verdadeira ou não. Então, cada plataforma de checagem, cada agência de checagem tem a sua metodologia, escolhe as suas frases a serem checadas a partir dessa metodologia, né, que normalmente leva em consideração quem está falando, o que está falando e qual é o impacto que isso tem no debate público, e atribui a essas informações etiquetas variadas que vão aí do verdadeiro, mas que tem vários pormenores, né, informações que são exageradas, informações que são contraditórias, que são subestimadas, enfim. Na Lupa a gente tem 9 classificações, mas tem outras plataformas que têm menos, outras têm até mais. E aí, além desse trabalho de checagem do que dizem os políticos e os atores sociais, como eu falei, a gente também tem um trabalho de verificação do que circula em redes sociais. Então, a gente monitora as plataformas de redes sociais, qual é a conversa que está circulando ali dentro, quais informações no meio dessa conversa podem ser consideradas falsas, também a partir dessa ótica para os fatos e para as informações e dados públicos que possam servir para a gente sustentar, né, que uma informação é falsa ou é verdadeira. E todo o caminho que a gente faz está sempre indicado lá na checagem. Então, no texto ou no vídeo que a gente está apresentando para a audiência, a gente indica de onde saíram as informações para que essa audiência também possa fazer a sua própria checagem, né, para que aprenda também a verificar se a informação é falsa ou verdadeira. Pablo, o trabalho do Comprova é semelhante, é diferente? Como que a gente pode contar aqui? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, Alexandre, Cris. Bom, o Comprova tem um trabalho muito parecido com o da Lupa. Nós somos 43 veículos de comunicação hoje reunidos, incluindo os do Grupo Bandeirantes, mas temos outros como Folha, o UOL e o Estado de São Paulo, por exemplo. E a gente faz um trabalho bem parecido, sim. Faz um monitoramento das redes sociais, o que mais circula, o que mais viraliza. Recebemos também sugestões de pessoas que acompanham o Comprova. Lembrando que as notícias falsas, a desinformação, ela circula de diversas formas, e não só de uma forma, não é só em texto, mas ela pode circular em imagem, pode circular em vídeo, pode circular em áudio, que é uma coisa muito difícil de verificar, e uma das verificações mais complexas, acho que as duas concordariam comigo. É verdade. Porque você não tem... Difícil, né? Exato, porque você não tem como fazer uma busca por áudio para saber se aquele áudio é verdadeiro. Então hoje a tecnologia avançou muito, você tem o deepfake, que são, né, é um avanço tecnológico da desinformação, da fake news, da notícia falsa. Você tem muitas imitações feitas atualmente, de pessoas que se passam por alguma autoridade para compartilhar alguma fake news ou compartilhar um conteúdo enganoso. Então, é um trabalho feito em mais de uma mão. A gente tem um trabalho, a gente faz uma checagem, nunca é feita sozinha dentro do Comprova, porque a gente tem um cuidado para que aquela informação, o erro é zero. A agência de checagem não pode errar, porque a partir do momento que você erra, você coloca em dúvida tudo que foi feito. Então a gente trabalha com uma precisão muito grande para que nada seja colocado em dúvida, né? Porque você está desmentindo alguma coisa, né? Você não pode desmentir algo e voltar atrás. Agora, muita gente deve estar se perguntando, ouvindo agora a gente aqui no rádio, deve falar assim, puxa, mas quem que checa a agência de checagem? Como que a gente sabe que ela não está sendo tendenciosa? Dentro do próprio Comprova, a gente tem um sistema de trabalho, e aí é próprio do Comprova, porque como reúne um grupo de veículos de comunicação, que é o seguinte: vamos supor que eu tenha feito uma verificação junto com outro veículo de verificação. Aquela verificação só vai ao ar se pelo menos outros 3 veículos validarem aquela verificação.
Então a gente tem um trabalho de checagem da checagem para saber se os dados estão corretos, se existe alguma imprecisão, se alguma pergunta não foi respondida. Então essa é uma característica do Comprova, que é um pool de veículos. Né? Mas a gente tem um trabalho primoroso da Lupa, dos Fatos, boatos.org. A gente tem outras agências de checagem que também trabalham com verificação e muitas parceiras também do Tribunal Superior Eleitoral nesse período de eleição. Agora, desculpa, Cris. A Natália levantou 9 categorias, né, de possíveis fake news que entram na checagem. Eu queria perguntar para a Daniela, porque a gente às vezes tem uma informação, às vezes a gente confunde os termos. Né? Então, por exemplo, a Unesco chama de desinformação tudo que a gente vive, que incluem as fake news. Mas também tem outras coisas que desinformam a gente. Vou dar um exemplo. Se você recicla uma matéria velha, uma reportagem velha, posta de novo na sua rede, circula no WhatsApp como se fosse ontem. Você está desinformando também. Ela pode até ter acontecido, mas aconteceu há 10 anos. Foi tirada de contexto. Foi tirada de contexto. Um humor, uma sátira que não é bem interpretada. Se ela não é bem interpretada, ela pode gerar ruído. Então eu queria perguntar para a Daniela especificamente como que ela categoriza desinformação e fake news. Assim, como você diferencia essas duas coisas? Isso é algo bem importante que você trouxe, Ale, porque a gente lá no Educamídia também vê dessa forma, né? A desinformação como sendo um grande conjunto, né? Um conceito guarda-chuva, digamos assim. E aí um subconjunto é fake news, né? O que é fake news, então? A gente vê a fake news como aquele tipo de conteúdo que já nasce com a intenção de enganar, né? Ele foi produzido com esse propósito e muitas vezes tenta imitar o visual ali de um veículo de comunicação já estabelecido, justamente porque quer pegar carona na credibilidade desse veículo. Mas como você bem lembrou agora, né? Tem vários outros tipos de conteúdo que também podem acabar desinformando, ainda que eles não tenham nascido com essa intenção, né? Tem muitas nuances. A gente até brinca, né? Os 50 tons de desinformação. Uma ironia, uma peça de humor que não é entendida dessa forma, uma confusão entre fato e opinião. O próprio erro no jornalismo, né? Que acontece, assim como em todas as outras profissões, não é intencional, né? O jornalista não quer errar, né? Mas às vezes acontece e isso pode acabar causando alguma desinformação, ainda que a gente tenha lá todo o método, o protocolo para mostrar a correção, enfim, ser transparente, né? Então, uma simplificação também, né? Às vezes a gente tem assuntos muito complexos, né? Por exemplo, estudos científicos, né? Na área da saúde, são exames, estudos, pesquisas enormes, e aí às vezes precisa, no jornalismo, caber ali num título, né? E às vezes precisa simplificar. Só para dar um exemplo concreto, né? Às vezes a gente vê lá algum passo na cura do câncer. Aí quando a gente abre e vai ler, vai ver que é assim, ainda que muito positivo, mas é um passo que ainda precisa passar por mais checagem, por mais pesquisa. E se a gente para ali no título, a gente fica desinformado. Então, por isso a educação midiática também, porque a gente tem esse cenário aí que não é só 8 ou 80, né? A gente tem ali todo um festival de desinformação no meio do caminho. Agora, quando você citou ali do erro do jornalismo, eu acho importante a gente citar aqui que o erro no jornalismo, ele existe em todas as profissões, existem o erro, mas o erro é diferente da mentira disfarçada de verdade, que é o que acontece. Exatamente. Que é essa. Então, são categorias absolutamente diferentes, que é disso que a gente está tratando aqui. Então, o erro no jornalismo, ele entra numa outra caixinha, entra no erro. E não pode nem ser chamado... Desculpa, não pode nem ser chamado de fake news, né? Muitas vezes as pessoas simplificam e jogam tudo no mesmo balaio, né? E é importante a gente categorizar, porque isso também é uma forma da gente se educar para a informação, né? Claro. Erro nunca é fake news, a gente não pode misturar as duas coisas. Eu fiquei até curioso para saber da Natália se ela pode contar só falar essas 9 categorias que vocês têm na lupa, que acho que pode ajudar a gente a elucidar até melhor essa desinformação. Alexandre, na verdade, assim, a gente trabalha com 9 etiquetas de classificação, né? Um pouco, não necessariamente 9 categorias de desinformação, né?
Mas a gente tem aí uma informação, uma classificação de uma informação a partir dessa análise que a gente faz, pode colocar essa informação como falsa, como exagerada, como subestimada, como contraditória, como ainda é cedo para dizer, quando a gente tem uma informação que está num caminho correto, mas a gente ainda precisa de mais estudos para poder afirmar. A gente também tem uma categoria de classificação que é de olho, a gente usa muito para promessas, né? Então, quando um político faz uma promessa e a gente tem um tempo ali de maturação disso, né? De chegar nessa informação verdadeira. A gente tem uma informação verdadeira plena ou um verdadeiro mas, que é quando a gente tem um caminho aí para uma informação verdadeira, mas merece um pouquinho mais de contexto. Então, tudo que a gente classifica pode estar dentro desse espectro aí que vai do falso até o verdadeiro, ou seja, de uma mentira completa ou um erro completo por parte de quem está falando, um verdadeiro pleno. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão, né? O Pablo trouxe essa perspectiva de que realmente a gente não pode errar, né, como agência de checagem, e a gente trabalha para que isso não aconteça, mas como um que está dedicado ao jornalismo sabe, o erro dentro do jornalismo é não uma constante, a gente erra muito mais do que gostaria, né, mas muito menos do que poderia dar da exposição que a gente tem à informação, né? Mas o erro, ele acontece e dentro da checagem é importante que a gente trate ele com muita transparência, né? Esse é um princípio básico de quem trabalha com checagem. Além da gente ter transparência completa no método que a gente usa, o que permite que as próprias pessoas chequem os checadores, chequem as agências de checagem, como a Cris perguntou, né? Quem é que checa? A gente trabalha com essa transparência extrema também nos casos de erro. Então, a gente tem que ter uma política de correção muito clara que diga para as pessoas, né, quando a gente erra ou quando você vê um erro, você tem que fazer esse procedimento. Nos avisa, traz a informação, a gente admite o erro e retorna para a audiência explicando qual era o erro e o que a gente fez para que esse erro fosse corrigido e isso não acontecesse mais. Então, errar dentro do jornalismo e dentro da checagem é parte do processo, mas a gente precisa tratar isso também com transparência e com agilidade, né? Acho que isso é muito parte do trabalho que a gente faz, porque a gente não pode também paralisar por ter medo de cometer um erro, né? E acho que o jornalismo às vezes tem um pouco isso também. Nesse período eleitoral, é super importante a gente tratar com agilidade para estar em cima do lance ali, quando as pessoas estão falando mesmo, né? Mas fazer isso de uma maneira mais segura e correta sempre para esclarecer as coisas para as pessoas e para elas tomarem decisões melhores também. Agora, Pablo, você como jornalista de campo, repórter, experiente, já que todo mundo agora é repórter, né? Todos são produtores de notícia, é inevitável, né? Todo mundo é. Que tipo de orientação que você dá, que dica que você dá para as pessoas, não só os que produzem notícia, mas para os consumidores de notícia, na hora que recebem, o que deve ser checado, o que deve ser olhado antes de sair, antes de estar passando para frente, mesmo que seja aquela notícia mais desejada do mundo, né? Que você fala, que ótimo que aconteceu isso. Mas o que deve ser observado? Em primeiro lugar, não é legal generalizar, né? A gente recebe conteúdo político, recebe conteúdo de outros assuntos a todo momento nas nossas redes sociais e principalmente aplicativo de mensagem. Mas a notícia falsa, a desinformação, ela circula de uma forma um pouco diferente de uma notícia comum, né? Normalmente uma notícia comum, uma notícia produzida por um jornal ou produzida por um site de notícia, normalmente a pessoa compartilha um link, compartilha um print, e aquilo lá é uma informação que circula e você consegue visualiza e entende aquela informação. Mas a desinformação, a notícia, quando ela tem a intenção de desinformar, normalmente ela é chamativa.
né? A gente tem um título grande, né? A gente tem caixa alta para informar o que está circulando, a gente tem uma letra colorida, a gente tem imagens que sugerem alguma coisa, além da informação. É, Você tem um pedido normalmente para compartilhar aquele conteúdo cada vez mais. Então, assim, existe uma máquina de produção, e acho que elas concordam comigo, de desinformação. Querendo ou não, isso existe, porque senão esse conteúdo não circularia. E aí, de onde ele surge? Se surge de alguma campanha, ou se surge de alguém que apoia algum candidato, é difícil de você conseguir buscar essa origem. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis na checagem, e na maioria das vezes, é descobrir a origem de um material que circula principalmente em aplicativo de mensagem. Né? Porque numa rede social ainda você consegue fazer uma busca, no Google você consegue fazer uma busca reversa de imagem, por exemplo, para saber em que momento aquilo circulou. No YouTube você consegue fazer uma busca, mas o que circula em aplicativo de mensagem é muito difícil de você saber a origem daquilo. Então eu sempre falo para as pessoas, e principalmente para as pessoas do meu círculo que me conhecem, que antes se você olhou, chamou muito atenção, coloque em dúvida. Né? Não é para generalizar, mas assim, a gente sabe que a gente está num período eleitoral, a gente sabe que esse tipo de conteúdo circula, então coloque em dúvida. O Google é o melhor amigo, sabe? E nesse momento, uma busca no Google pode te solucionar a sua dúvida. Né? Às vezes uma palavra, uma declaração que está na mensagem, que está escrito ali, coloca no Google a própria declaração, vê se aquilo de fato foi dito pela pessoa, entendeu? Então, assim, tem ferramentas que são do nosso dia a dia que ajudariam as próprias agências de checagem. Procura nos sites, procura no site da Lupa, vai no site do Comprova. Você tem muita informação já que foi checada, foi verificada, e você pode chegar a uma conclusão e pode saber se aquilo de fato é ou não é, antes de compartilhar. Porque o problema não é só receber, é compartilhar a notícia falsa, porque ela viraliza mais, ela circula mais, e você está propagando desinformação, mesmo sem saber. A checagem, como a gente está tratando aqui, né, era um ofício jornalístico até pouco tempo. Né? E o que a gente, de repente, está trazendo neste programa, inclusive, é que ela agora pode ser um ofício de todos nós. Né? Quer dizer, é importante que todos nós... dominemos essa metodologia, porque eu acho que também não é uma coisa muito espontânea. Nesse sentido que eu queria perguntar para a Daniela, como que ela definiria uma metodologia de checagem? Porque... senão a gente fica às vezes falando, girando um pouco em falso, parece que é uma coisa muito espontânea, né? Quer dizer, tem passos importantes, como o Pablo sublinhou antes do nosso intervalo, né? Quer dizer, tem pontos importantes, mas por outro lado existe uma metodologia, né, Daniela? Como que funciona dentro de uma redação isso, por exemplo? Exatamente, né? A gente vê ali o exemplo, né, do Pablo e a Natália trazendo como é que os checadores, né, os jornalistas que fazem isso profissionalmente têm toda uma metodologia, muita transparência, não é alguma coisa assim muito simples de ser feita, né? E quando a gente coloca num projeto de educação midiática, como o Fake Tô Fora, a proposta de que grupos de estudantes, de jovens e escolas criem alguns clubes de checagem, a gente também não está propondo, né, formar aqui um exército de checadores profissionais, né, porque a gente entende também que há uma certa complexidade nessa tarefa. Mas o que a gente está propondo é que todo mundo, né, como você disse, tenha uma dose, né, dessa desconfiança saudável, né, um ceticismo saudável, digamos assim, e estabeleça um outro tipo de relação com a informação, que hoje em dia a gente precisa, né, em vez de consumir, interrogar. Então, fazer algumas perguntas básicas, né, quem está se beneficiando com esse conteúdo, quem está sendo prejudicado, que vozes aqui foram privilegiadas, ou por outro lado, que vozes foram abafadas, né? Se possível, qual é a origem dessa informação, né? Ou como o Pablo estava contando, se é algo tão espetacular, tão
importante assim, vamos procurar, né, na internet, fazer uma busca, joga ali no buscador as palavras-chave para ver se alguns veículos de comunicação, né, já conhecidos também estão tratando desse assunto e o que eles estão tratando. E muitas vezes, com esse simples hábito de fazer essa checagem rápida, de jogar no buscador uma ou outra palavra-chave daquele conteúdo, junto com a palavra boato ou fake, a gente já vai encontrar o trabalho feito por esses checadores profissionais, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas isso dá um pouco de trabalho. Dá, mas, infelizmente ou felizmente, o mundo é assim, né? Agora a gente tem essa pluralidade de vozes que eu considero super bacana, algo poderosíssimo, né? Que mais pessoas tenham vez e voz, como a Cris colocou, né? Somos todos um pouco jornalistas hoje em dia, então a gente precisa, né, desses certos cuidados para lidar com a informação e entender a nossa responsabilidade, né? Que a gente pode brecar uma fake news, uma desinformação. Eu brinco também dizendo que informação não é batata quente, né? Aquela brincadeira que a gente passa a bola correndo para o colega, porque se a música acabar, a gente pode ser queimado. Então, a gente não precisa ter essa pressa toda. Às vezes eu vejo em grupos meus de WhatsApp, olha, eu não sei se é verdade, mas na dúvida estou passando. Não, na dúvida eu não estou passando, porque eu estou confundindo mais gente, né? Então, a gente para um pouquinho, faz essa análise, essa pesquisa, que é algo, né, até rápido, e só quando a gente tiver certeza, a gente compartilha. Você lembrou bem, é um momento bom mesmo, porque a gente tem aumentou, né, o número de olhos que estão aí, de alguma maneira, fiscalizando a sociedade, né? É bem interessante isso, só que tem o outro lado. A gente falou, acho que de certa maneira, né, a participação democrática se amplia com mais vozes, mas a contrapartida disso é que tem muita coisa misturada aí no meio dessas vozes. Né? Ajuste. É um ajuste. Eu queria saber da Natália, porque o Pablo tocou aqui rapidamente nas deepfakes, né? E esse é um assunto desta eleição, sobretudo, eu acho que já que a gente está conectando com o ano eleitoral, porque as deepfakes, para quem está nos ouvindo, na verdade, a fake profunda, né? A mentira profunda, que é feita com um algoritmo de inteligência artificial, muitas vezes, que manipula vídeos, sobretudo vídeos. Quando você vê aquele vídeo, assiste aquele vídeo que é o Obama falando que precisa acabar com o sistema público de saúde, por exemplo, tem um vídeo que circula assim, perfeito o vídeo. Parece que é ele falando, mas na verdade é uma manipulação algorítmica da imagem dele que sincroniza o lábio com a fala, né? Quer dizer, cada vez mais eu acredito que a fake news vire uma questão menos para o leigo. Eu acho que cada vez ela está mais distante do leigo. A gente precisa martelar nisso aqui, porque cada vez a gente vai precisar ter mais conhecimento sofisticado para identificar. Eu queria saber da Natália se ela tem alguma dica ou se ela tem algum caminho para a gente identificar fake news, sobretudo deepfakes, perdão, sobretudo em vídeos, porque começou com uma deepfake do Jornal Nacional já e vai crescer. Até o momento do voto vai crescer. Alexandre me colocando numa saia justa, né? Porque assim, essa pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente reconhece faz isso? Uma dublagem assim, responde e fala que é uma deepfake. Exatamente. Sai igual o Leão da Montanha. Não, assim. A gente realmente está ficando mais difícil, né? É mais complicado hoje do que era há um tempo atrás, quando a gente tinha menos manipulação nesse sentido, né? Os vídeos, eles tá ficando tudo mais sofisticado, e isso não é só no quesito da gente ter edições de imagem e de vídeo, que é o que a gente chama de deepfake, mas também nas peças de desinformação que a gente encontra relacionadas, por exemplo, a teorias conspiratórias ou coisas desse tipo, que a gente tem várias informações verdadeiras que levam a uma conclusão falsa, por exemplo. Isso a gente já considera também um tipo de desinformação um pouco mais sofisticado e mais difícil de identificar. Com relação aos vídeos, a gente tem alguns aplicativos, algumas aplicações, ferramentas, desde busca reversa até buscas frame a frame por vídeo, para a gente identificar onde que foi alterado. Mas, nesse momento, o principal, eu diria, é a gente observar o contexto. Né? Então, assim, quando a gente tem
uma autoridade pública que fala alguma coisa muito diferente do que ela costuma falar, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, e aí, às vezes, como o Pablo falou, né, a gente faz uma busca no Google e consegue encontrar que aquilo não foi dito por aquela pessoa, ou que não há nenhum registro de que aquela pessoa tenha falado qualquer coisa semelhante às ideias que estão contidas naquele vídeo. Então, isso ajuda a gente a, pelo menos, ter um indicativo de que talvez aquela informação não seja verdadeira e que a gente possa ter essa calma aí que a Dani falou, né, antes da gente passar a informação adiante. Hoje não tem, assim, uma ferramenta específica que a gente diga, não, joga o link lá e ele vai dizer se é uma deepfake ou não. A gente espera que tenha em pouco tempo, né, mas todas as plataformas de checagem trabalham com alguma ferramenta de checagem frame a frame ou de busca reversa de imagem, são capazes de fazer esse tipo de identificação e ajudar, né, na audiência a não cair nesse boato aí e também não passar isso adiante. Eu perguntei, te pus nessa... Coloquei você nessa saia justa, Natália, peço desculpa, mas é porque até pouco tempo você conseguia identificar pela boca e pelo olho. Porque tinha uma defasagem. Porque tinha uma defasagem, você não tinha uma... Então a tecnologia ela desenvolve tão rápido. Hoje em dia é impossível você identificar uma deepfake pelos olhos e pela boca de quem está falando, né, Pablo? Você tem mais alguma sugestão para a gente? Eu sei que é uma pergunta difícil mesmo, mas estou perguntando para quem entende aqui. A gente fez, né? Pediu para o Bruno Sartori, ele fez para a gente para um programa especial que nós fizemos e era assim... Com um político cantando uma música e era perfeito, era perfeito. Eu acho que eu vou com a Natália, é muito difícil de você indicar alguma ferramenta que você possa ter para te ajudar a saber se aquele conteúdo é ou não real. A deepfake, ela pode ser não só, né, a boca mexendo, mas tem ali uma imitação de voz, uma imitação da pessoa, porque tem alguém que está fazendo aquela voz, né? Não é a própria voz da pessoa. Então é um conteúdo muito bem produzido. Quem produz esse conteúdo sabe o que está querendo, né? Ele tem um objetivo de desinformar. Então, as ferramentas que a gente tem, como a busca frame a frame, ou a busca reversa, busca reversa nada mais é do que você colocar uma imagem no Google, né? Google Fotos, você coloca a imagem, sobe ela, e aí você procura pelas imagens no Google em vez de buscar pelo buscador por palavras. Então você faz a busca reversa de imagem. O frame a frame são ferramentas que a gente utiliza, que ele recorta o vídeo em vários pedaços e faz essa busca de imagem também nas redes sociais, no Google e outras redes sociais e tudo mais. Então, assim, é muito difícil hoje, é um trabalho que as agências de checagem têm enfrentado. Nesse início de campanha, não tem tanto conteúdo como a gente imaginava, mas a gente acredita que vai crescer. É que as assessorias devem estar muito atentas para assim que entra, elas entrarem desmentindo, né? Então, e também tem essa. Aí, uma ferramenta que a gente também utiliza, e aí é uma ferramenta do jornalismo, não só das agências de checagem, é buscar a própria pessoa que está falando, né? Então, assim, isso é um trabalho do jornalista, de buscar saber se aquilo é real ou não. E também, além da deepfake, eu acho muito grave e muito difícil de checar também, muitas vezes, para quem não trabalha em agência de checagem, não faz verificação, são os vídeos editados. Porque você pegar um vídeo completo de um certo candidato e recortá-lo em várias partes e criar um conteúdo que é inexistente, isso é muito fácil. Entendeu? É mais fácil até do que criar é muito mais fácil de criar uma deepfake e desinforma muito e muito mais dependendo do conteúdo, né? Porque você pode pegar trechos de uma entrevista, palavras por palavra ali, e aquilo cria um conteúdo falso, totalmente falso, que engana, desinforma, tira de contexto. Você não pode dizer que ele não é ele. Exatamente, porque você tem a voz da pessoa. E normalmente as pessoas cobrem. Às vezes eles não utilizam a imagem do vídeo editado, eles cobrem com outra imagem para que fique só a voz. Entendeu? Uma foto da pessoa estática, só a voz, e aquele vídeo editado, como se fosse um áudio editado. E aquilo desinforma da mesma forma que no deepfake e de outros conteúdos que circulam aí em redes sociais e aplicativos de mensagem. O importante mesmo são as fontes, né? Fontes sérias, fontes
né? Porque uma fonte boa, sei lá, um jornalismo profissional não vai colocar um recorte desse no ar, por exemplo, sem checagem. Então, Exato. é importante você ter boas fontes de informação. É isso que, por mais que haja uma resistência aí de desmoralizar a imprensa profissional, não sei o quê, mas é onde há uma checagem super séria, dá um trabalho, gente, vocês não sabem o trabalho que dá, hein, Pablo? Checar, rechecar, porque senão você come gato por lebre mesmo, não adianta, você está muito exposto. Gente, nosso tempo chegou ao final, acredita? Rápido demais. Rápido demais. E essa é uma notícia verdadeira. Eu quero agradecer muito vocês, meninas, muito a participação da Natália Leal, da Agência Lupa. Muito obrigada. A Daniela Machado, do projeto de checagem coletiva Fake Tô Fora. E a você, Pablo Fernandes, mais uma vez aqui com a gente. Você da Band News e do Comprova. Muito obrigada. Agradeço também sempre ao meu parceiro querido Alexandre Sayad. Obrigada a Thalita Moreto pela colaboração nas redes sociais. Pela Band News FM, o apoio operacional é do Gustavo Giovanni e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Lembro que este programa tem o selo de qualidade da Unesco Mil Alliance. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio 999-592-100. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que também pode ser ouvido pelo Spotify. Tchau e até a próxima edição.